Bora lá, pessoal, salve, salve, prazer imenso estar com vocês novamente aqui no nosso canal, no Instagram, Facebook e também pela Rádio Jovem Pan, né? É uma satisfação imensa falar sobre saúde, trocar um pouquinho de ideia sobre isso, colocar um pouco da participação do laboratório, né? De como o laboratório trabalha, principalmente no que diz respeito ao apoio diagnóstico e também, aqui no caso específico do que nós vamos falar hoje, no diagnóstico em si, tá certo? Falar sobre a sífilis, uma doença causada por bactéria do gênero Treponema, né? A Treponema pallidum, uma bactéria que ao infectar a pele causa a doença e que essa doença é dividida em basicamente 3 fases, né? Em alguns livros você pode até encontrar uma 4ª fase no meio ali, chamada de período de latência, né? Onde a bactéria está escondidinha ali, não tem transmissão alguma, mas ela pode, ao longo dos anos, do período de infecção, causar danos sérios para a saúde, tá certo? O importante aqui da gente salientar é da mudança principalmente do termo, né? DST, doença sexualmente transmissível, para IST, né? Infecção sexualmente transmissível. É muito importante essa definição e essa mudança de termo, principalmente no que diz respeito a pacientes assintomáticos. Muitas infecções dessas, infecções sexualmente transmissíveis, elas são... a pessoa que é portadora da doença, né, ela não sente absolutamente nada, ela não tem nenhuma manifestação clínica que possa indicar a doença, tá certo? Por isso, os exames são feitos de maneira rotineira. Muitos e muitos exames hoje de diagnóstico das ISTs são feitos em campanhas de rua, são feitas, por exemplo, no pré-natal. Olha a importância do pré-natal novamente falar aqui, tá bom? Não deixe nunca, em nenhuma situação, de fazer o acompanhamento da sua gestação, tá certo? Ela pode te livrar de uma série de problemas e principalmente aí livrar o bebê de uma série de problemas e problemas muito fáceis e passíveis de solução, tá certo? Então vamos lá, infecção sexualmente transmissível, a gente já falou isso, falando um pouquinho sobre as pessoas serem assintomáticas, mas especificamente na sífilis, na fase primária, né, como diz um professor antigo meu, a prática sexual moderna trouxe uma porta de entrada diferenciada nos casos de sífilis. Ela pode ser uma sífilis ocular, sífilis na mão, sífilis na genitália, e aí a gente pode variar de diversas situações, né? A gente lembra disso daqui do cancro duro, né? Aparecia uma ferida, ulcerava às vezes, né? Formava uma ferida de fato no local da infecção. Muitas e muitas situações, se isso aí aparece fora da genitália, você acaba nem dando uma atenção, acha que é uma feridinha que apareceu, poucas semaninhas, 2 ou 3 semanas, ou até menos que isso, uma semana some, sara sozinho, entre aspas, e aí você passa desapercebido. Em algumas situações a sífilis acaba evoluindo para uma fase secundária, né, onde aparecem umas manchinhas avermelhadas pelo corpo, palma da mão principalmente, né, aparecem como se fossem umas feridinhas, umas manchas, máculas pela pele, tá certo? Some também 2 a 3 semanas depois e aí a gente entra num período de latência ali, de difícil diagnóstico clínico, mas detectável naqueles exames de triagem lá, tá certo? Principalmente esses exames de triagem. E aí a gente reforça. Exame para sífilis, existem 2 principais grupos, tá? Os não treponêmicos, né, que são esses que são utilizados para de fato apontar um caso ali, opa, tem uma sífilis aqui, opa, tem outra aqui, agora vamos avaliar se essa sífilis está com titulação alta, né? Então a gente consegue ou confirmar ela através de exames que a gente fala treponêmicos específicos, tá certo? 2 principais aí, os FTABS, né, reações específicas, e os anticorpos totais para sífilis também, aí como confirmatórios do diagnóstico de sífilis, beleza? Um exame principal aí que é corriqueiro, que é pedido nos pré-natais de maneira geral, que é pedido às vezes no acompanhamento dos idosos, lá pensando lá na fase terciária da doença, tá certo? Muitas vezes é solicitado no teu dia a dia ali, chamado VDRL, né, um exame que a gente faz dentro do laboratório, uma titulação de anticorpos através de uma reação de floculação, né, termo específico para isso, meio chato até, mas ela, estando positivo acima de títulos 1 para 16, 1 para 8, a gente já pode ter ali uma sífilis em atividade, né, em transmissão. Aí o que a gente faz é tratar com antibiótico, especificamente no caso da sífilis, o mais utilizado, e tudo isso é muito bem
padronizado, principalmente existem cartilhas, para você ter uma ideia, do SUS que orienta isso, né, de como fazer o tratamento, muito bem elucidado, muito fácil de leitura, muito fácil de acompanhamento, para que você, nas mais diversas fases, você tenha as medicações corretas para fazer uso. No caso da sífilis, a penicilina benzatina, né, a bezetacil, utilizada em diversas dosagens de tratamento para cada fase específica da doença, tá certo? O que eu quero dizer aqui? Sífilis é uma doença que em grande parte das vezes passa desapercebida. Muitas vezes ela entra em período de latência, né? Onde você às vezes não teve nenhuma manifestação nenhuma que te chamasse a atenção para aquilo, mas que torna você um transmissor assintomático, tá certo? Então por isso, principalmente nesse mês de dezembro, onde a gente vai falar bastante sobre o HIV, bastante sobre as outras doenças sexualmente transmissíveis, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Vamos corrigir o termo sempre, IST, e vamos falar sobre a sífilis. Esse incremento que a gente está vendo aí, tem diversos fatores nele, né? A gente hoje diminuiu-se consideravelmente o uso do preservativo, tá certo? A troca constante de parceiros sexuais também favorece a você entrar em situações de risco, vamos dizer assim, que possa ser infectado com a sífilis. Beleza? Não só a sífilis, né? As outras tantas e tantas doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Pessoal, essa é o recado. Participe dessas campanhas. Aqui em São João da Boa Vista você vai ver do lado da praça ali, eu já vi tem uma barraca lá fazendo a triagem sorológica para o HIV, fazendo a triagem sorológica também da sífilis, né? Testes rápidos ali, que auxiliam sim no diagnóstico, mas como a gente disse, em muitas situações, todos esses testes que são usados como achar os pacientes que têm indicativo de sífilis, principalmente aqueles assintomáticos, e aí fazer o diagnóstico confirmatório, tá bom? Então não esqueça disso, sempre 2 testes, não treponêmicos e treponêmicos específicos, e existem a solução, que é o tratamento com antibiótico, beleza? Aqui não tem vacina, aqui você vai tratar usando uma injeção, vamos dizer assim, como diz a boa e velha mãe da gente, né? Ou a avózinha, é a injeção na bunda que vai fazer você se livrar da doença. Outro fato importante, que também reforço aqui, como é uma infecção por bactéria, se você ter comportamento de risco em outras situações, pode pegar de novo. Então assim, não pegou uma vez e se livra da doença, não. Muito pelo contrário, você em comportamentos, em situações de risco que pode levar você à infecção novamente, você se contamina novamente e aí desenvolve todas as características da doença de novo, tá certo? Então você pode pegar várias e várias vezes ao longo da sua vida, tá certo? Depende um pouquinho de você, tá bom? Então, ó, falar de sífilis, não esqueça disso. A gente sempre vai ter que falar sobre preservativo, né? Masculino ou feminino, não importa. Que é a proteção, o método de barreira mais eficiente, sem dúvida nenhuma, não só como contraceptivo, mas como também usado aí para evitar de você entrar em contato com as infecções que podem vir, né, do ato sexual, tá bom? Então essa é a dica, sempre o uso do preservativo, e aí o diagnóstico precoce, ou o diagnóstico, ele vai ter que vir em exames de rotina, e muitos deles sem sintoma nenhum. Beleza? Não esquece, sífilis pode ser assintomática e ser diagnosticada 10, 15, 20 anos depois de um primeiro contato. Beleza? Então esse é o recado de hoje. Cuidado com a saúde e bola pra frente.